Graça e paz. Olá, queridos. Sejam bem-vindos. Aguardar aí os abençoados irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Olá, olá. Dá um alô pra gente saber quem é que tá aí com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá. Deus abençoe sua vida. Dá um oizinho pra gente aí. Vai aparecer o teu nome. Você que tá chegando. Dá um olá pra gente aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que estão aí. Deus abençoe, irmã Helene. Hoje eu tô com a lente. Hoje tá dando pra me ler. Um beijão no coração, minha irmã. Deus abençoe. Seja bem-vinda, tá bom? Sérgio. Deus está abençoando os irmãos. Vou só acender aqui a luz. Deixa eu acender aqui a luz. Uma clareada. Uma ajeitada aqui. Tá. Agora sim. Agora nós estamos na claridade. Glória a Deus. Glória a Deus. A esposa já está falando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Olá. Olá, você que está dando um joinha aí. Dá um alô pra gente, dá um comentário. Pra gente. A gente tá junto aqui. Se eu pudesse virar a câmera aqui, eu ia mostrar uma cena, Meu filho aqui, Ai, Jesus amado. Eu vou te contar, é uma figuraça. A esposa também tá chegando. Tá trazendo o cafezinho, café da live. Olha aí, irmão. Pensa que coisa boa. Aí, ó. Cafezinho da live, né? É muito bom. Irmã Vânia, muito obrigado, tá? Pelo carinho. A irmã Lene, As irmãs estão aí chegando aí, ó. Os irmãos, Eu quero agradecer por esse carinho, porque eu vi os compartilhamentos, das irmãs. A gente vê tudo isso aí. Eu quero agradecer aqui. Deixar aqui meu agradecimento a vocês, que, irmã Aninha. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Você que tem compartilhado essa live, tá bom? Deus está abençoando aí a vida de vocês. E nós estamos aí no aguardo, tá? De poder entrar em contato com pessoas, tá bom? Ajudar, tá bom? Estamos aí, à disposição, tá bom? Deus abençoe. Irmã Aninha, o cafezinho de novo aí, ó. Esse é o cafezinho da live. Vou deixar minha esposa falar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Paz, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade, no assunto de ontem sobre estarmos revestidos da armadura de Deus. Estarmos revestidos, como é importante nesse momento, nesses dias maus que estamos vivendo, estarmos revestidos desse poder maravilhoso, que o nosso Cristo nos proporcionou. Então ontem, nós estávamos falando, justamente esse poder, O que é esse poder, Saber que Jesus tem as chaves, da morte e do inferno. E que nós não precisamos temer, Nós não precisamos temer a morte, temer o nosso futuro. Alguns anos atrás, mesmo sem entender
que era realmente, né, a essência do Evangelho, o mistério do Evangelho, o grande mistério do Evangelho, que, não é, quem vive através de nós é o próprio Cristo. E num determinado momento, né, de uma crise que nós estávamos, isso deve ter exatamente uns 15 ou mais, né, quando meu pai foi mordido de cobra. Tem bastante tempo. Nós morávamos no Califórnia ainda. Jardim Califórnia, para quem não conhece, né, em Nova Friburgo. Daisy, beijão, querida. Deus abençoe. Eu estava lá olhando lá ontem, né? A irmã de Cachoeiras. Pastora Rosana, oh, glória a Deus! E nessa época... Rafa, a irmã Rafa, Deus abençoe, Rafa. Nessa época nós estávamos passando uma crise muito difícil, né? Um momento muito difícil, muitas cobranças chegando, o risco de corte, né? De luz, de telefone, né? Uma série de coisas. E nós tentávamos, né, vender alguma... Porque às vezes, irmãos, né, as pessoas podem olhar, mas tem imóvel. Tá, mas isso não gera dinheiro, né? Só se vender. Mas parece que na época que você precisa, aí que você... Né, é todo difícil, mundo está, né, vivendo no mesmo barco, né? E na época a gente até tinha, né, um carro que a gente tentava vender a todo custo, né, para ver... Porque a gente tenta todos os meios, né, que a gente está disponível, né? Acredito até que seja o último recurso, a gente deixa, né, o crer, carro, o descansar, né, o que não deveria. O carro que a gente foi para o Mato Grosso. O que não deveria ser, né? Mas em dado momento, né, nós nos rendemos, isso há 15, 18 anos atrás. E eu disse para Jesus, né, Senhor, eu estou te entregando as minhas dívidas, né, as minhas cobranças. Aí quando ligavam, né, cobrando, eu dizia para Jesus, Jesus, que coisa feia, estão te cobrando. Era? Então hoje, né, hoje com a mentalidade da época, né, eu achava que só pelo fato de eu ter entregue na mão dele, a cobrança agora era dele. Agora com o entendimento que nós não somos nós mais que vivemos, né, isso se torna mais forte. Verdade. Né? Verdade. Então descanse nessa confiança, né? Que é Cristo, não é? Se você está sendo cobrado, se você está passando por luta, saiba que Cristo está, né, na tua frente, Ele que vai na nossa frente, né, como nosso general, né? Então nós podemos mais do que nunca dizer, Senhor, olha aí. Né? Cristo está precisando disso. Pai, Cristo está precisando daquilo, hein? Então, e Deus vai nos dando vitória, né? Amém, amém. Os irmãos estão chegando aí, né? No Instagram também, Facebook, Cristal, é isso? É, né? Cristal Pinheiro, seja bem-vinda. Estamos aí juntos, irmãos, ministrando a palavra da graça. Interessante, amor. Ontem, né, até cheguei a comentar com você. Olha, irmãos, como que são as coisas, né? Ontem eu vi uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas ontem eu vi uma pessoa colocando um anúncio, né, no Facebook, num grupo que eu faço parte também, e a pessoa colocou assim no anúncio, alguém aí conhece aonde está sendo anunciado o evangelho genuíno de Jesus? Alguém aí conhece? Aí, né, uns falando uma coisa, outros falando outra, outros falando ir para a igreja, que a igreja estava com a porta aberta, outros falando uma coisa, eu não estou criticando nada nem ninguém, tá? Cada um deu a sua opinião. Eu falei, nós estamos aí anunciando a palavra, né, genuíno, evangelho de Cristo, não porque nós, pelo contrário, é porque não. Porque se dependesse da gente, a gente estava anunciando outro tipo de evangelho, né, de uma outra forma, mas Deus nos trouxe para conhecer o evangelho puro, né, o evangelho de Cristo, o amor, a graça, o favor imerecido. Nós estamos aí.
agradecendo a Deus por isso. Amém? Vou deixar aqui a minha esposa vai estar fazendo a leitura, antes nós vamos orar. Você que está aí, oração de a Deus. Pai, em nome de Jesus, que no entendimento de todos os teus filhos, Senhor, meu Deus, que estão ouvindo, que estarão ouvindo, Senhor, que possa o teu Espírito brilhar, a tua luz, Senhor, no espírito deles, que eles possam ter o entendimento. Abra o entendimento dos teus filhos. A minha oração nesse momento, para que o Senhor possa trazer luz, Senhor, trazer luz. Luz, Senhor, meu Deus, de uma forma forte e poderosa. Em nome de Jesus, que eles sejam abençoados para a glória do teu nome. E que a tua presença, que está sempre conosco, Senhor, e assim com eles também, possa falar agora de uma forma, ó Deus, ó Pai, extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diz um pastor amigo meu, exponencial. Que Deus possa falar de uma forma tremenda. Glória a Deus. Amém? Um versículo que eu ontem tentei achar e não encontrei, né? E hoje, né? Ontem eu pude encontrar depois, né? Que a live terminou, procurei. Falando sobre essa armadura, justamente Isaías 61:10, que diz assim: transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Né? Justamente essa armadura, né, de que Paulo está falando aos Efésios, né? Revestiu de toda a armadura. E nós vimos, né, que essa veste, né, essa veste de salvação, não é justamente o capacete, né, o capacete da salvação, o manto da justiça, né, essa couraça da justiça que Paulo disse aos Efésios, né? E nós vamos estar falando um pouquinho dessas peças hoje, né? Amém. Que Paulo disse ali, né, aos cristãos de Efésios. E lembrando, irmãos, que essa luta ela é travada nas regiões celestiais, onde nós já estamos entronizados em Cristo e estamos assentados. Então, não pense você que você está lá, né, lá numa guerra, né? Não. Estamos assentados junto a Cristo, junto em Cristo, no trono, né? Tudo preparado. Isso aí, pastora Rosana, 61:10, Isaías. É desse jeito mesmo. Estamos entronizados em Cristo, nas regiões celestiais. Ontem eu li aqui Colossenses, né? Que ele despojou todos os principados, potestades, dominadores, tudo. Despojaram o quê? Tirou tudo que pertencia aos espíritos, aos anjos caídos e todo o mal que possa vir, né, contra a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus tirou tudo deles. Então nós podemos entender, eu sempre tive isso no meu coração, né? Às vezes a gente ouvia os irmãos falando, né, porque o diabo é assim. Eu sempre dizia para os irmãos, mesmo sem muito entendimento, mas olha como que o Espírito Santo é tremendo, né? Eu sempre falava com eles, irmãos, é interessante que o poder do diabo, né, hoje, pela Bíblia, não é, o poder dele não tem nem tanto poder. O maior poder do diabo é o poder de persuasão. Eu sempre carregava isso comigo. Até porque eu acho que eu trabalhava com aquela área de libertação, aquela coisa de libertação, expulsar demônio, né? Eu achava aquilo, né, que era o meu ministério, que Deus tinha me chamado para fazer aquilo ali. Né? Deus chamou todo mundo para expulsar todo espírito maligno que estiver atrapalhando a vida de qualquer um. É só assumir que você é filho de Deus e que a bênção de Deus está aí na tua vida e que você tem autoridade para isso. Mas eu achava que era assim, né? Que as coisas aconteciam isso. E hoje eu entendo isso melhor ainda, que o poder do diabo hoje é única e exclusivamente de persuasão. Agora ele tem poder no mundo. No mundo ele tem poder. E outra poder coisa, de criar coisa ruim, né? Aqui o versículo diz que no dia mau, né, no dia que as coisas não acontecem do jeito que você espera, né, às vezes você pede, não acontece, né, nós estamos passando por um teste,
né? Teste de fé, teste de permanência. Então, por isso que ele diz, né? No dia mau, resistir firmemente, né? E havendo feito tudo, ou seja, vestido toda a armadura, permanecei inabalável, sem retroceder. Ou seja, o diabo vai fazer justamente isso que está falando. Ele vai persuadir, como nós dissemos ontem, né? Tu não é filho de Deus? Né? Se tu é filho de Deus, por que isso não está acontecendo? Justamente. Então, a primeira acusação. A primeira arma dele é essa, né? É te acusar, te acuar, né? Te trazer mal-estar na sua alma. Mas é nessa hora que essas partes dessa armadura, né? Vai fazer diferença na nossa vida em permanecer crendo, né? Que Sim. Deus, que Ele nos ama, que a justiça não é nossa, que a justiça é de Cristo. Somos salvos pela graça, não é pelo favor de Deus, não tem a ver com os nossos méritos, mas com aquilo que Ele fez por nós. Verdade, verdade. Firmar nisso, né? E nós vamos falar sobre justamente toda essa armadura. O que é toda essa armadura, né? De acordo com a Bíblia. E ele começa dizendo primeiro, em volta da cintura, verdade. Né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Cingindo, né? Com a verdade. A verdade, né? Como se você olhasse realmente um soldado, né? Um soldado todo armado e imune aos ataques, né? Do adversário, do inimigo. João 17:17 diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes, né, a gente, para tentar agradar a Deus, a nossa justiça própria, a gente mistura muito velha aliança com nova aliança. Toda a palavra de Deus é inspirada, não é? Mas a palavra de Deus, que aqui Paulo se refere, é justamente a palavra que ele deixou na nova aliança. É a palavra da nova aliança. Sim. Não é? E a gente mistura muito graça com lei, né? E com isso desagradamos a Deus, né? Ou então ficamos vulneráveis ao adversário, né? Que ele consegue nos atingir, né? Porque realmente a gente está tentando agradar a Deus, né? Tentando alcançar a justiça dele através dos nossos méritos. Mas vamos ver, né? Que verdade é essa? Hebreus 8:8 diz assim: diz o Senhor. Aqui, né, João, o apóstolo João diz que a tua palavra é a verdade. Hebreus 8:8 diz assim: diz o Senhor, ou seja, a palavra de Deus, em que estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles. Esse é o problema da gente tentar agradar a Deus na velha aliança. Porque em algum momento nós vamos falhar. Com certeza. Não é? Com certeza. E não há como não. E como não? Então, você vê que aqui ele dizendo, né? Assevera o Senhor. No 10 ele diz: esta é a aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias. Garante o Senhor. Olha só a palavra dele. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Lembra que eu falei que na graça não há uma imposição, não é? O amor de Deus te leva a querer aquilo, te leva a fazer aquilo sem uma imposição. Ou seja, eu não faço para ser salvo, eu faço por amor, eu faço porque, não é? Eu entendo que aquilo, além que vai trazer mais benefício para mim do que para o próprio Deus, porque ele já está totalmente satisfeito com o sacrifício do filho. Não é? Mas aquilo vai me beneficiar, mas não é agora uma imposição, não é? É uma escolha, eu consigo escolher aquilo. E ele continua dizendo: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Então, diz o Senhor e garante o Senhor isso aqui. E ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquadra a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Hebreus 10:23 diz assim, voltando para Hebreus, né? Mantenhamos, sem duvidar,
mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Qual é a esperança, irmãos? De que Deus não se permite mais em lembrar e te punir com o inferno os seus pecados. É essa a esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, como armadura, quando no dia mau o diabo te acusar, te condenar, dizer por que não aconteceu, é você estar cingido, você está com esse cinturão da verdade. Ou seja, qual verdade? A verdade do que Deus disse. O que Deus disse? Dos seus pecados não mais me permitirei recordar. Por conta do quê? Do que Cristo fez. Por conta do sacrifício que ele fez. Por ele ter levado na cruz a sua condenação. Não é? Dele ter sepultado juntamente com ele, né, a sua condenação. Essa é a verdade que nós temos que gravada no nosso coração. Né, meu Amém? Ela vai ficar com a garganta seca. Eu li aqui o que a pastora Rosana colocou aí, ó. A gente, né, tá junto, irmão, compartilhando aí dessa bênção, né, pastora? Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus tem firmado esta nova aliança. E a partir do momento que a gente tem certeza que existe uma nova aliança, né? Não é simplesmente um conto ou algo que alguém disse, não é uma nova descoberta, né? A gente está trazendo aqui para os irmãos, às vezes, né, as pessoas podem ouvir, mas o que é isso? O que esse casal está querendo dizer? Que agora tem uma nova versão para a Bíblia? É uma nova palavra para a Bíblia? Não é nada disso não. Não é uma nova versão, não é uma nova palavra. Estou vendo a Fátima aí, um beijão pro Dagoberto. Não é nada disso. É a palavra de Deus genuína. Por quê? Uma nova aliança. Né? Nós vivíamos presos à antiga aliança. Fomos, né, doutrinados assim, vivemos assim. E quando nós vivemos isso, né, o que a gente tenta fazer? Tenta vencer pelos nossos próprios méritos, né? Nossas forças. A gente tenta vencer, né, com aquilo que a gente consegue. Né? Como diz aqui a palavra em Efésios, né, que a gente tem que cingir o nosso corpo com a verdade. Cingir. Né? Precisamos estar cingido da verdade. Ou seja, o que era cingir naquela época? Entre tantas coisas que poderia ser feito, uma das mais práticas que os irmãos, né, que as pessoas às vezes conhecem teologicamente, é que a pessoa ela se vestia de uma túnica, outros que daquela túnica, como era comprida, eles traziam parte daquele pano e prendia na cinta para poder ter melhor locomoção. Mas independente, tá, do que possa ser, nós éramos cingidos com a nossa verdade, com aquilo que a gente achava que era certo, aquilo que a gente achava que tinha fundamento, que era por ali o caminho. Né? Achava com que as pessoas tinham que vencer as suas dificuldades, né, os seus erros. E quando a gente olhava alguma situação tão aos nossos olhos, às vezes, depois de alguns anos de experiência, a gente olhava, às vezes, uma pessoa errando em coisas tão básicas e ficava pensando, meu Deus, será que essa pessoa realmente está errando? Ou essa pessoa ela não quer passar por isso? Ela prefere o pecado. Né? Ela prefere viver no pecado para não ter compromisso. Mas não é nada disso. Né? Não é nada disso. As pessoas que são sinceras consigo, elas sabem que elas estão cingidas da justiça própria, aquilo que está por baixo de tudo, tá? Capacete de salvação, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, cinturão, e aquela coiseira toda, não vamos falar detalhe por detalhe, mas elas estão cientes que por baixo disso tudo é a justiça dela que prevalece. Ou seja, ela olha para uma pessoa e ela
coloca aquela pessoa em categorias de acordo com a caminhada dela. É tipo assim, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Se fosse assim, Jesus, quando andou na terra e andava no meio de prostituta, cego, né, maltrapilho, e os próprios fariseus falavam muito isso, as pessoas falavam isso, publicano, ladrão, com os corruptos, me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Olha aí, o que Jesus ia ser categorizado? Irmão, nós temos que ter muito cuidado, que essa forma de cingir o que está por baixo, o que está preso a nosso ser, tem que ser algo verdadeiro. E essa verdade só Jesus pode trazer para nós. Não é uma verdade que alguém disse para você. A verdade é Cristo. Ele é o único. Então, tudo que a gente precisa entender é que quando a gente for falar, julgar, que a gente não deve julgar, mas todas as coisas que a gente olha, observa, tira proveito ou não, tem que passar por Cristo. Porque Ele é a nossa verdade. Ele é a última pele, vamos dizer assim, né? É a última. Vem pela couraça, passou da couraça, tem um respingo. Tem aqui, estou cingido com a verdade. Né? É o que está abaixo de tudo, é o que está guardando tudo. É a verdade. A palavra de Deus, é o que ele diz, né? O que é a verdade? A verdade é justamente a palavra dele. Quando eu não creio nessa verdade, eu chamo Deus de infiel, chamo Deus de mentiroso. Estou sujeito a julgar os outros pelo que eu penso. E quem? Jesus disse uma coisa quando aquela mulher estava lá para ser apedrejada. Quem não tem pecado, atire a primeira pedrinha. Ele falou. Ou seja, Jesus mostrou a roupa com que eles estavam cingidos. Mostrou por baixo, daquela aparência toda, mão cheia de pedra, olhar de julgamento. Estava errada. Na lei era assim, era para ser apedrejada. Mas Jesus olhou além daquela couraça, daquela imponência. Jesus olhou além, Jesus olhou por dentro daquilo tudo e disse: se você é o dono da verdade, atire a primeira pedra. Por isso que é tão importante, para estar firmes, temos que estar cingidos com essa verdade. Por quê? Porque qualquer outra coisa vai nos abalar. Fica aqui minha palavra. Qualquer coisa pode te abalar se você não estiver cingido com a verdade. Ontem nós falamos sobre o tanto que, né, Jesus tinha acabado de sair das águas, né, se batizou, uma voz vinda do céu disse, né, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E dali a pouco Jesus estava no deserto, né, foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá o diabo, né, colocou em xeque essa palavra de Deus, se tu és filho de Deus, né? E você vê que Jesus tinha acabado de ouvir, né? Tu és o meu filho amado, para que ele ia duvidar? Então, se a palavra diz, né, que na nova aliança, né, ele envelheceu, ele aniquilou a velha aliança, e diz que na nova aliança não me permitirei lembrar dos seus pecados, para trazer ira, condenação, te lançar no inferno. Não é? Quando eu duvido disso, eu duvido da palavra de Deus, eu chamo Deus de infiel. Não é? Então foi o que Jesus não fez, ele acreditou, eu sou filho amado. Não é? E aconteceu a mesma coisa com Eva. Eva no jardim, Deus disse, não é? Que eles... deixa eu lembrar bem as palavras, né, para não ficar só nas minhas palavras. Mas Jesus, né, na palavra diz que ele criou, né, Adão e Eva, a sua imagem, a nossa imagem, quando ele disse da Trindade, nós criamos, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, Adão e Eva foram criados igual a Deus, não é? Imagem e semelhança. Aí a serpente fala, o que a serpente falou para Eva? O dia que tu comer, você vai se tornar igual a Deus. Deus já não tinha dito que eles eram iguais?
que tinha Imagem e dito semelhança. imagem e semelhança dele. Meu Deus. Agora Eva, né? Satanás levanta o questionamento, né? Se você fizer isso, você vai se tornar igual, sendo que ela já era igual. É o fazer, né? Agora, qual é a estratégia do diabo? Se você obedecer os mandamentos, Se você fizer o que está na se lei. você fizer o que está na lei, você será salvo. Isso aí, você conseguirá o perdão de Deus. E o que mais aterroriza, né, dentro disso, que eu falei isso várias vezes, eu vejo muitas pessoas falando isso. Irmão, não importa se você não vai conseguir. Importa que você tente. Continue tentando. Mesmo que você não consiga, você continue tentando. Aí, nós vamos para um texto da palavra de Deus, né, que é exatamente o que nós estamos colocando aqui com os irmãos. Eu quero só perguntar para você se é isso que está escrito aqui, né? Tiago 2,10. Os líderes, né, que eu já fui, né, líderes também, muitas vezes a gente falava isso com as pessoas assim: irmão, não importa, continue tentando, porque você vence uma coisa hoje, outra, né, precisa vencer amanhã. E não tem nada de errado nisso, você vencer os seus problemas, as dificuldades com orientação, não. Porque isso é bênção, né? Porque o casamento fica melhor, a vida no dia a dia como pai, como esposo, como filho, fica melhor. Com certeza, tudo isso é benefício. Mas isso não garante salvação. Garante salvação Cristo. Cristo é a garantia da salvação. Agora, existe a garantia da recompensa. E as recompensas aqui estão para aqueles que estão em Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda a lei, ou seja, tenta, irmão, vai fazendo, vai tentando. Isso é o quê? Lei. Você tem que fazer, não é? Mas a Bíblia diz, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Opa, peraí. Então, se eu ouvir, pastor, de um líder dizendo para mim que não importa que eu esteja errando, desde que eu esteja tentando fazer o correto, o certo, e eu erro, né? Mas não tem problema, porque Jesus perdoa. Não, Jesus já perdoou, irmão. Ele não vai perdoar, ele já perdoou. Para Deus, não é, o pecado não é mais problema. Quando um líder olha para alguém e diz para ele, tenta, irmão, luta que você vai conseguir um dia, vai tentando, luta daqui, tenta daqui, né? Deus vai te abençoar, você vai conseguir. Se ele diz isso para você baseado na graça, glória a Deus por isso, porque é isso aí. Porque a gente precisa. Não é que a gente vai fazer esse esforço sozinho, pelo contrário, na graça, o amor invade. E a vitória é muito mais fácil. E você pode dizer para Deus, eu ainda vou mais além, porque você pode dizer para Deus, eu já tentei e não consigo. Não consigo. Justamente. Aquilo que a gente está tentando um monte de tempo não consegue. Você tem que entender que a lei foi criada para poupar o homem da consequência do pecado. O desastre. Eu vou te dar um exemplo. O desastre que seria o homem. Tipo assim, o sábado, guardar o sábado. Por que Deus instituiu como lei? Senão o homem ia entrar pela, né, semana a semana, o estresse causa doença. E ele ia... Por que Deus pediu para guardar o sábado? Para beneficiar Deus? Não, para beneficiar o próprio homem. Você precisa tirar um dia para você descansar. Isso aí. Porque senão o estresse vai te consumir. Lei, tá, irmão? Lei. Guarda bem isso. Lei, sábado. Aí ele instituiu outra coisa. Vamos botar o Hoje, adultério. Cristo é o nosso sábado. Que às vezes a gente, quando fala e o restante, né, de todos que os o dias. problema não é mais pecado para Deus, dá a impressão de que nós estamos incentivando o pecado. Mas presta atenção, a questão do adultério. Por isso que ter tido compreensão da lei foi muito bom. Você quando tem uma relação sexual com uma pessoa, você troca sangue com essa pessoa. Você troca o sêmen, né? Você troca, né, na relação sexual. Sangue daquela pessoa vai para você e o sangue seu vai para aquela pessoa. Porque, né, o atrito, né, libera sangue, né? Tanto que as doenças
sexualmente transmissíveis através da relação sexual, Sim, né? sim. Se elas estão no sangue, é porque troca sangue na hora da relação sexual. E pior do que isso, parte da alma daquela pessoa fica com você porque a alma está no sangue, tanto que a Bíblia diz que o sangue é vida, né? Então parte da nossa alma está no sangue. Então quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, parte da sua alma está com aquela pessoa e parte da alma daquela pessoa está com você. Houve uma união de uma só carne e uma só alma. Agora você já pensou? Aí você tem relação com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10. São 10 vezes a sua alma fragmentada. A sua alma foi distribuída entre 10 pessoas e você tem parte da alma de 10 pessoas com você. Isso vai ser legal para você? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem que isso vai prejudicar? Isso vai atingir Deus em alguma coisa? Quem que vai atingir nenhuma. o fato de você ter relação sexual com um monte de pessoa? Você mesmo. Você vai ser atingido. Porque com certeza os demônios que estão na alma dessas pessoas vão poder vir para a sua. Olha só a gravidade. Então, por isso que a lei instituía algo que ia beneficiar a pessoa. Deus sabia o desastre que aquilo, por isso que Deus instituiu o casamento, né? Para que os dois estivessem ali, né, com fidelidade um ao outro e a alma dos dois entrelaçada, sem interferência de alma de terceiro, de quarto, de quinto, de sei lá quantos. Muito sério. Então, você tem que pensar por esse lado. A lei foi instituída. Agora, na graça, você cumprir ou não cumprir não é a questão de que vai te salvar ou não, porque Cristo levou a sua condenação. Você tem que entender isso. Agora, tem consequências, ou seja, não é? Você vai ter a consequência disso, porque os demônios que estão na alma daquela pessoa vão poder vir na, você na sua alma. tá falando de adultério, mas não é só isso. Não é só irmão. isso. Não é só isso. É para tudo. Tá ali o pecado. A placa é aviso. Né? Tá lá uma cerca com um raio. Diga atenção, tantos 1000 volts. O que tu vai fazer? Tu não vai tocar naquela cerca, porque tu pode morrer eletrocutado. Né? Tem um vidro, um frasco com uma cara de caveira, com traço, dizendo veneno. Tu vai tomar? Não vai. Isso é lei. A lei é boa. A lei é boa porque ela diz para o homem, cuidado, isso vai te causar algo muito ruim. Só que antes era uma imposição. E o que acontece? Porque o povo não ia conseguir, né? O que acontece? Quando a pessoa analisa dessa forma, a lei, ela é boa, mas ela não muda nada. Ela simplesmente mostra para você o problema, mas não ia mudar nada na vida do homem. Ele ia olhar e falar assim, e aí? Tudo bem, mas eu quero mais, além de não tocar nessa cerca. Eu quero mais, além de não adulterar. Porque você pode dizer, pastor, eu não adultero, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não furto, mas eu quero mais do que isso. O que Deus tem para mim? Só pelo fato, né, disso tudo. Então, é muito importante a gente entender que quando as pessoas olhavam para aquilo ali, a gente viu até um pastor falando sobre isso, e quando a pessoa pode estar lá, eu já fui, vamos dizer assim, né, moleque de rua, né, tralha, um exemplo meu, tinha uma rua perto de casa que o cara fez uma calçada novinha, uma descidona, o que eu juntava aí a galera? Carrinho de rolimã, não sei se é da tua época, nós descia aquilo igual um foguete. Quase atropelava os outros, porque era dentro de uma curva, e o pessoal subindo pela calçada. Quando chegava lá embaixo, tinha um degrau, nós catávamos o carrinho e saía correndo. Por que nós saía correndo? Porque o homem ali já tinha colocado para nós assim, ó, não ande na minha calçada. Mas a gente andava. Por quê? Porque não tinha problema nenhum, a gente nunca via resultado de problema nenhum, né? Achava que nada, ele nunca bateu na gente, a gente nunca foi pego por ele, estava tudo certo. Às vezes, as pessoas brincam com, às vezes, o pecado, achando que às vezes não tem consequência. Tá? Mas não é sobre isso. Eu quero dizer que Cristo
ele olha para isso e não te julga. É igual esse homem. Ele via aquela criançada, é claro que ele escutava o barulho, ele podia descer lá rapidinho e pegar a gente, só que ele só queria assustar. O pecado não faz isso, né? Mas ele traz uma gravidade muito grande por trás disso. As consequências daquilo ali. A consequência daquilo ali é muito forte, né? E as pessoas pagam um preço, porque é Bíblia, né? Pagam um preço às vezes por erro. Mas isso não diz que Deus não te deu a salvação, que você não vai ser justificado. Agora eu termino. Quando você entende que é justificado por fé, irmão, aquilo ali vira consciência da pessoa que amadurece. Eu era criança e fazia isso. Agora hoje, maduro, eu vou pegar um carrinho de rolimão, o que for, e vou prejudicar, não. Por quê? Porque eu tenho consciência que aquilo era errado. Se fosse hoje, com a mente hoje, vamos colocar assim? Não vou fazer isso, que isso é errado. Mas ele não precisava mais falar comigo, mas eu já sabia que era errado. É isso que a graça traz. Ela não diz, não faça. Ela traz a consciência para você avaliar e falar assim, isso é errado. Eu não quero isso. Eu não quero mais fazer isso. Isso vai prejudicar outra pessoa. Não é isso que a gente tem aprendido? Vai prejudicar outra pessoa. E é tão maravilhoso quando a gente tem esse entendimento. Essa é a facilidade da graça. É a grandeza desse poder. Que não te impõe, mas te conquista. Não é verdade? É aquilo que a gente estava, aquela ilustração, não é? Não é você mais a fazer. Sim. É o Espírito Santo a fazer através de você. Né? Você vai conseguir, porque o Espírito Santo... Aquilo que você identificar, vamos botar uma droga, usar uma droga. Né? Por que é ilegal? Por que não é legal você usar? Porque vai destruir a sua saúde. Mas e aí? Como sair? Como parar de usar uma droga? Sim. Como é difícil, às vezes, largar um Como vício. parar de usar um cigarro, sabendo que o cigarro, ele te prejudica. Agora, o cigarro prejudica Deus? Não. Você fumar prejudica Deus? Você beber prejudica Deus? Você usar droga prejudica Deus? Não. Na graça é isso. Pode prejudicar. Agora, te prejudica. Agora, porque você tem paz com Deus, você tem comunhão, relacionamento, você sabe que Ele não está irado, né, com você porque você pratica essas coisas. Você tem liberdade de ir diante dele. Pai, eu sei que Tu me ama. Glória a Deus. Eu não quero usar droga, eu não quero fumar, eu não quero, né, me embriagar. Então me livra, me ajuda. Verdade, irmão. Verdade. Fica você, o que nós precisamos, que não é fácil, tá? Vou dizer para você, não é fácil, mas que nós precisamos lutar. É que no momento que está tudo bem, é mais fácil. Ainda existe nós essa concepção que eu não estou errando muito, eu tenho mais liberdade com Deus, né? Eu não estou errando muito, eu tenho mais acesso a Deus. Não. Essa mentalidade ainda tenta afligir a gente. Acho que a coisa mais difícil é você se libertar totalmente disso. Por quê? Porque quando a gente erra, aquela acusação vem e aí a primeira coisa que a gente olha e fala assim, será que Deus vai me ouvir mesmo agora? Será que se eu me arrepender, mas eu já errei tantas vezes, será que eu vou continuar errando, meu Deus? E Deus vai olhar para mim. Querido, não mudou nada do amor dele por você. Nada. Pelo contrário, a mão dele está estendida e não está encolhida para que possa mudar isso na sua vida e trazer você de volta. Né? Pode ter certeza disso, que a mão de Deus está estendida sobre você para te abençoar. Em nome de Jesus. Os irmãos estão chegando aí. Irmã Vanessa, né? Irmã Vânia, Deus abençoe. Viu seu comentário ali, você comentando com alguém. A irmã Val, Deus abençoe, né? A irmã lá de Friburgo, né? Deus abençoe também. Nome de Jesus. Porque o poder da graça, do evangelho, da nova aliança, nos libertou, irmão, da acusação do diabo. Por isso, caminhamos de cabeça erguida, diante de qualquer situação. Porque
que a nossa confiança está em Cristo. E hoje nós estamos aqui falando da couraça. Então, vamos supor, a pessoa que tem o vício das drogas, né? Ele vai para a igreja e ele, assim, né? Muitas vezes é cobrado que ele consiga, vamos botar a droga, né? Um vício terrível, que ele consiga se ver livre daquilo. Ele tenta. Quando ele não consegue, o que ele imagina? Deus não me quer, Deus não me aceita. Porque se eu não consigo, por que os outros conseguem? Na imaginação dele. Por que os outros conseguem ou não? É porque Deus ama eles, não me ama. Então, a pessoa precisa entender que o que Cristo fez, a verdade, o cinturão da verdade é isso. Não é? Cristo é confiar na palavra de Deus, confiar no que ele disse. Né? Agora, vestindo a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Que couraça é essa? Que justiça é essa? Nós já falamos. Glória a Deus. É a justiça do próprio Cristo. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Fé no quê, irmão? Fé no que Deus disse, na palavra dele. Né? O que ele disse? Dos seus pecados não mais me lembrarei. Né? É fé nisso. Agora, se eu retrocedo, né, ele não se agrada de mim. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Porque eu regredir, eu me coloco debaixo de condenação. Isso. Agora, explica esse detalhe aí, que por muitos anos a gente entendia isso errado. A gente entendia o quê? Né? O justo viverá pela fé. O que retroceder, minha alma não se alegrará nele. A gente achava o quê? Analisando todas as coisas, achava o seguinte: Deus quer que a gente creia que vamos vencer o pecado. E quando a gente cai de novo no pecado, o que é muito dito, quando a gente erra de novo em qualquer coisa, a Bíblia diz que ele não se agrada de mim, porque eu errei de novo, estou retrocedendo para o pecado. E a Bíblia não fala nada daquilo ali, nada, não existe isso. A Bíblia fala sobre fé. Quando eu esqueço que eu creio, quando eu retrocedo nisso que eu quero fazer para merecer, aí já não é fé, meu irmão, aí é pagamento. É justamente o que eu vou ler agora. Então, Romanos por gentileza. 4:4. O salário daquele que trabalha não é considerado como favor. Olha aí, isso aí é forte, irmão. Escuta isso. Mas como dívida. Ou então, se você faz pelos seus méritos, não é graça, não é favor, é dívida. Você fez, você quer o pagamento pelo que você fez. Entendendo que você fazer o bem, não tem nada de errado nisso, tá, irmão? O que não pode é fazer para ter de Deus alguma coisa e a salvação. Aí ele continua dizendo no 5: todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Como assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva em conta a justiça independente das obras. Olha aí. Essas obras aqui são obras da lei. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, meu Deus, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Jesus amado, olha aí. Está falando daquele que coloca Cristo em sua vida. É isso aí. Aquele que diz, Jesus é o Senhor da minha vida. Aquele que diz, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Controla ela, guarda ela. A Bíblia diz, crê no coração, confessa com a boca que Cristo é o Senhor, que Cristo veio para te dar salvação, é salvo. É salvo. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lanço fora. Pensa bem que maravilha é isso. Temos recompensas, querido. Temos recompensas. Hebreus diz que ele é galardoador daqueles que o buscam e que aqueles que creem. Galardoador é o quê? Aquele que tem recompensa para dar. É claro que quando você quiser, quando você ora, quando você conversa com o Pai, você gostaria de ser ouvido.
né? Você gostaria de ser respondido, ouvido ele ouve, mas gostaria de ser respondido. Aí é que entra essas questões. Eu preciso estar em Cristo para ter essa certeza. Não que ele vai te abandonar, porque não, porque ele deu o filho dele para que as pessoas entrassem por esse caminho. Eu falei e torno a dizer, Jesus diz em João, ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai em Cristo estava ali. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é? Então em Cristo você consegue estar com o Pai. E o Pai quer te abençoar, quer te guardar, quer te prosperar. Né? As coisas podem acontecer ao seu redor, mas o que diz a palavra de Deus ao seu respeito? Você que é filho. O que a Bíblia diz em relação a esse vírus que está aí no mundo? Salmo 91. Mal nenhum chegará à tua... Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que estão vivendo essa situação. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu posso passar por isso, a minha esposa pode passar por isso, mas a nossa fé não está alicerçada numa enfermidade, que podemos ou não ser curados. Não é nada disso, nada disso. A nossa fé está naquilo que Deus tem como propósito. Como Paulo disse, se estar aqui é benefício, não para ele, mas para as pessoas, glória a Deus. Mas se não estiver aqui, for benefício para o Pai, vamos embora, Paulo? Amém, glória a Deus. Então, enquanto estivermos aqui, seja para a glória do Senhor. Assim que seja a nossa vida. Aí você não tem preocupação. Já vai dar. Não, pode ir mais um bocadinho, tranquilo. Ainda passou um pouquinho mais. Então vamos falar, né? Falando justamente disso, nós temos que lembrar sempre disso. O diabo vai sempre dizer para você que você tem que fazer algo que Deus já fez, né? Tipo assim, você tem que dar conta do seu pecado, coisa que Cristo já fez, já consumou. O problema do pecado foi resolvido. Enquanto você não entender isso, você não vai estar vestido com essa armadura. O diabo vai estar sempre tentando te levar a fazer algo que Cristo já fez. Assim como ele disse para Eva, né, que o dia que ela comesse, ela ia se tornar igual a Deus, uma coisa que ela já era. Então o diabo vai dizer que você precisa de perdão, coisa que você já tem. Ele vai dizer, você precisa Deus, perdoar. Olha, Deus está irado com você, hein? Olha, isso aí que você fez, você não vai receber nada de Deus, não. Olha aí, é por causa disso que você fez. Ou seja, ele está entendendo, Deus ainda lembra do meu pecado. Imagina uma pessoa dessa aí na rua. Ela tem os problemas do mundo, ela tem os problemas de casa, ela tem o medo do vírus e a acusação de saber, meu Deus, Senhor tem misericórdia. Ela sai de casa, ela põe a cara do lado de fora, parece ter um bandido apontando uma arma para ela, o coronavírus. Vou te pegar, hein? Vou te matar, hein? A pessoa sai alucinada. Ela está mais sobrecarregada do que quem está lá fora. Por isso que você vê muita gente que não tem nada a ver com nada. Gente que não está nem aí para a igreja. Vamos colocar assim, igreja, né? Prédio. Está nem aí para as coisas de Deus. Está lá no bar bebendo. Está lá fazendo, pulando. Por quê? Porque ele não está nem aí para nada. Ele nem liga para nada disso. Ou seja, ele não tem uma consciência nem de Deus, nem né? de Deus. Ele não está nem sendo cobrado. Porque o diabo, nem toca. Larga para lá. Agora, as pessoas que têm consciência de que Deus... tipo assim, eu preciso agradar a Deus. Para mim poder ser abençoado, eu preciso agradar a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. E isso é que está matando a fé de muita gente. Porque a partir do momento que você tem que fazer, a tua fé começa a diminuir, irmão. É automático. Você começa a ter que fazer, a tua fé começa a cair. Você tem que estar fazendo, a tua fé está caindo. Está caindo. Em vez de crescer em Cristo, está diminuindo. Por quê? Porque você começa a achar que tudo você está fazendo pouco. Eu vou compartilhar um versículo com os irmãos. Na hora que estiver encerrando aqui no Instagram, a gente avisa para os irmãos. Um abraço, um beijão para todos vocês que entraram aí.
né? A irmã Elisângela, acho que é Elisângela, né? Os irmãos do GAG. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Um beijão aí, os irmãos aqui no Facebook, né? Que Deus abençoe, todo carinho, né? O coraçãozinho que tem mandado, as mensagens. Deus abençoe vocês, amém? Vamos continuar aqui, crendo que o Espírito de Deus quer te vestir, quer te revestir. Você, né? Estamos entendendo o seguinte, né? O que cinge, aquilo que é debaixo de tudo, era uma túnica, um buraco aqui e vestia, era um vestido, né? Estava cingido, ali ia levando as outras coisas, couraça, espada e as outras coisas, eram tudo colocado por cima. Então Jesus, a Bíblia diz o quê? Temos que estar cingidos, vamos cingir com a verdade. Essa verdade é Cristo. Acima de qualquer coisa, Cristo. Acima de qualquer coisa, Cristo. O que agrada a Cristo. Amém? Acima de qualquer coisa. Nós temos falado sobre isso, sobre essa verdade. Temos agora colocado para você sobre a couraça. A minha esposa até leu algo hoje à tarde, acho que ela falou comigo hoje, e creio que ela vai até colocar para você já aqui, mas ontem a gente até falou sobre essa couraça. A couraça, ela protege o quê? Aqui do pescoço até na cintura. Ela protegia tanto atrás quanto na frente. Ela protegia esses órgãos aqui, principalmente aqui o coração. E quando se fala desse órgão principal, um dos órgãos principais do corpo, nos dá a luz da alma. Então, por que a Bíblia fala sobre nós colocarmos uma couraça para proteger? Por quê? Porque é do coração que procedem todas as saídas da vida. Provérbio 4:23. É dele que sai tudo. Precisamos guardar para a nossa alma não ficar aflita. Não é isso? E agora, vamos deixar aí que acho que ela já chegou aqui. Para a gente concretizar isso na nossa mente. Amém, amém. 1 Coríntios 5, 1. Esqueci de botar 1 aí. Compartilhei aí nos comentários, se você quiser acompanhar. De toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás. Olha só o conselho de Paulo. Entregar quem a Satanás? A pessoa lá que estava tendo relação sexual com a mulher do pai, certo? O que você acha que essa pessoa merece? Na nossa mentalidade da lei, nós mandaríamos ela para o inferno, Aí o que aqui, o que Paulo diz assim? Entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso aí é doideira, hein, irmão? Você pensa bem. Na nossa mentalidade hoje da lei, nós mandaríamos essa pessoa para o inferno, porque ainda não estaríamos revestidos com a verdade de que Deus disse que dos seus pecados não me lembrarei, para efeito de salvação. Mas olha o que aconteceu com a carne dele, Eles entregaram para Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída. Ou seja, essas pessoas que estavam cometendo esse ato imoral, ele iria pagar na carne os efeitos do seu pecado. Mas por causa do que Cristo fez, ele merecia ser salvo. Se fosse olhar para as obras dele, onde que esse homem ia estar? No inferno. Agora, olha onde que Paulo falou por que isso iria acontecer? Para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, então, nós temos que ter muito cuidado com o julgamento. Muito cuidado. Sim. Porque
senão nós desmerecemos o sacrifício de Cristo. Nós colocamos nas nossas obras, né, a salvação, colocamos nas nossas obras a justificação, colocamos nas nossas obras o fazer certo, o fazer errado, a nossa salvação. E nós não teríamos condição nenhuma de salvação. Não existe condição nenhuma para isso. Pessoal do Instagram, um beijo no coração de vocês, né? Tá encerrando ali, né? E nós estamos aqui, né? Então, com certeza, aquela pessoa iria sofrer na carne, na couraça da justiça, as consequências das suas atitudes. Mas, né? Agora, se essa pessoa, né, tem na mente, a primeira coisa que hoje, né, uma pessoa que está em adultério, vamos supor, ela imagina o seguinte: Deus, né, Deus não me olha, Deus não me vê, Deus, né, me abandonou, Deus, né, porque ela vê a sua insignificância, os seus pecados, né? Mas, ao passo que quando ela se aproximasse de Deus, ela entendesse que Deus está em paz com ela, não porque ela está fazendo a coisa certa, né? Ela teria de Deus condição de ser livre disso. Porque enquanto ela não tiver essa condição, essa consciência de que Deus está em paz com ela, ela não consegue sair dessa situação. É desse jeito mesmo. Ela não consegue. Ela luta, mas não muda nada na vida. Não muda nada. Por mais que queira, tá? E por mais que tente, não muda nada na sua vida. Deixa eu desligar aqui. Já foi uma hora, né? Já. Depois da couraça da justiça, irmãos, né, vem calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Algumas versões diz, né, com a preparação do evangelho da paz, mas eu sou mais essa proteção, essa tradução, né? Proteção do evangelho da paz. Amém. É isso aí. E vai ficar esse versículo 15 aí para amanhã. Né, nós estamos falando sobre a armadura de Deus, né? Entendemos um pouco mais hoje sobre o dom da justiça, né? Ô bichinho, cabecinha, ô irmã, né? O dom da justiça, dom da justiça. Oh meu Deus, recebemos de graça, de graça. Deus falou assim: toma, vou dar para vocês. Maravilhoso demais. Mas que Deus venha nos abençoar. Hoje eu estava vendo aquele, só para a gente encerrar aqui, vendo aquele filme A Cabana, né? Eu estava ouvindo, você estava vendo, eu vi, ô irmão, coisa linda. Se você ainda não viu A Cabana, veja, vale a pena, é muito bonito. E em dadas situações eu vou te dar né? Como é que os meninos chamam? Um spoiler. Não dá muito spoiler, não sei se todo mundo viu. Em dado momento, né, aquele homem que não perdoava o assassino da sua filha, ele é posto como juiz. E Deus disse para ele, né, a sabedoria disse para ele, né, você vai ter que escolher um dos seus filhos para mandar para o inferno. Meu Deus. Né, quando eu ouvi aquilo, falei, foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Nós temos filhos. Imagine você que é o seguinte: tanto aquele adúltero, aquele assassino, aquele pedófilo, quanto você que tenta fazer as coisas certas, são filhos de Deus. Pensa se Deus tivesse que escolher entre você e o assassino, o pedófilo, né, para mandar para o inferno. É o mesmo tipo de escolha que a gente tem que fazer. Como que ele iria fazer essa escolha? Você sabe o que ele fez? Ele foi no lugar. Foi isso que ele fez, ele foi no seu lugar. Ele foi no lugar do pedófilo, ele foi no lugar do assassino. Foi no lugar do bonzinho. Eu não consigo escolher um para mandar para o inferno. Eu vou no lugar dele. Foi isso que Cristo fez, e é isso que nós temos que entender. Cristo foi no nosso lugar. E nos tirou de lá. É forte isso, irmão. É forte. Então se revista, irmão, se revista da armadura dele, dessa justiça que foi te dada de graça. De presente. Né? Usufrua de tudo que ele pode te dar de liberdade. Se você ainda é cativo no pecado, não é? Ele não vai te lançar no inferno. Pelo contrário. Ele foi lá, no seu lugar. Ele desceu lá, no seu lugar. E ele te diz o seguinte:
eu consigo te libertar desse pecado. Isso aí. Só confia em E mim. ele foi lá e disse isso na cara do diabo. Sabe aquele pecado daquela pessoa? Eu vim aqui pagar o preço. E ela vai ficar livre dele. Pensa bem, se isso é pouca coisa. Isso é maravilhoso demais, rapaz. A gente não merece nada. E a gente não faz ideia do que isso foi. Não é? Mas, glória a Deus, que Ele nos deu essa grande vitória e hoje nós podemos estar aqui, né, falando desse amor tão grande. Eu glorifico tanto a Ele, irmão, pela tua vida, pela nossa vida, da gente ter essa paz tão grande no nosso coração, na nossa alma, não ter aflição, né, não ter ansiedade, não tem nada disso, não tem medo. Meu Deus, tem medo, não tem nada. Nada. E parece que quando você está em Cristo, literalmente, irmão, literalmente, quando você está em Cristo, você vive em um outro mundo. Você vive em uma outra dimensão. Você está na carne aqui, está preso aqui na terra, mas você em Cristo, você vive em uma outra dimensão. Você vive em um outro lugar. As pessoas nem te entendem. Isso a Bíblia diz, que o homem natural não vai nunca discernir você, né? Mas o espiritual. Deus te abençoe, Vanessa. Deus é lindo, Ele é assim, Ele é maravilhoso, muito. Um beijo no coração, vamos orar? Agora é hora de nós falarmos com o papai. Deus, doce presença, isso aí, meu. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Aninha. E nós vamos orar porque existem tantas pessoas que estão passando tantas aflições. Por isso que eu coloquei aquele link aí. Não é só para a gente estar aqui. É gostoso poder estar com os irmãos. Eu queria que isso aqui tivesse milhares de pessoas aí, a gente podendo falar desse amor e virar a noite falando desse amor. Mas é difícil e a gente gostaria que muitas pessoas pudessem ouvir disso. Então estamos aí, esperando para Deus estar abençoando. Terminando a live, a gente coloca aí o link novamente. Tá bom? Compartilha isso. Compartilha esse amor. Eu também queria fazer um convite. Talvez você esteja nos ouvindo, esteja distanciado. Sim, achando, né? Achando assim... que Deus te abandonou por causa dos seus pecados. Achando que Deus estava distante de você, né? Eu quero te fazer um convite a se aproximar dele. Sim. Aceitar o sacrifício dele. Senhor, eu aceito o sacrifício. Pai, eu aceito o sacrifício do teu filho no meu lugar. Né? Eu me reconcilio contigo. Eu creio que o Senhor está em paz comigo. Amém. Né? Eu te aceito. Eu aceito o teu perdão. Isso. Né? Declare isso. Eu não sei se você está afastado, se você ainda não conhece. Não é? Sim, sim. Faça uma aliança com o Senhor. Sim. Ele é fiel nessa aliança. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. É um amor tão grande, irmãos, é um amor tão grande que não tem explicação esse amor. Por isso que a Bíblia diz que é loucura. Porque quando a gente fala, parece, né, loucura para a nossa mente. Mas é um amor que te alcançou de uma forma, né, que foi, né, um amor que Ele não podia te condenar. Então Ele sofreu a condenação no seu lugar. Aí você só precisa declarar, você só precisa dizer, eu aceito, eu quero. É só isso que Ele pede, você querer, você aceitar. Se você está ouvindo, né, essa mensagem e você quer se reconciliar, se sentir em paz, né, com Cristo, se sentir em paz. Né, a gente não sabe como estão as pessoas, às vezes seus corações, seus sentimentos, mas escreva aí depois, diga aí assim, minha vida na mão de Deus. Só você colocar isso aí. Minha vida na mão de Deus. Eu quero. Bota aí, eu quero a minha vida na mão de Deus. E nós vamos estar unindo a nossa oração para Deus te dar força. Se você conhecer alguém, compartilhe esse link com a pessoa, fala com ela, assista até o final, que ele vai te fazer um convite, né, pastor, o pastor vai te fazer um convite muito especial. Né? Coloca lá, eu quero minha vida na mão de Deus. Deus vai estar te abençoando. Tá bom? Independente disso, é um enorme prazer que você esteja aqui.
Enorme prazer. É maravilhoso demais ter você aqui com a gente. Pode ter certeza disso. E é por isso que todos os dias, e é por você que todos os dias nos acompanha, que a gente está aqui compartilhando essa palavra, sabendo que um dia, hoje são vocês, em pouco tempo serão milhares de milhões, né, que estarão sendo alcançados por essa graça, não só através do que a gente diz, mas através da sua vida, e através de outros e de outros e de outros. Por isso que é gostoso, porque amanhã, quando você conversar com alguém, você não vai dizer para ela não tem jeito, ou essa situação é difícil, não, você vai dizer para ela assim, ei, esquece isso aí porque Deus te perdoou, levanta a cabeça e vamos vencer. Essa vai ser a sua palavra. Bem, vamos orar? Orando agora por cura, né? Em nome de Jesus, vamos orar? Feche teus olhos. Se você precisa de uma cura, agora é a hora do teu milagre. Se você precisa de um milagre na tua casa, agora é a hora. Confia somente. Confia somente. Se você conhece alguém, a minha casa está uma bênção, pastor, estou tudo bem, graças a Deus. Se você conhece alguém, agora é a hora. Pastor, não conheço ninguém que está passando por uma enfermidade, um problema. Glória a Deus, Deus tem te cercado de vitória. Pensa bem que coisa boa. Então ore por aqueles que estão nos hospitais agora, sofrendo, famílias que não estão conseguindo enterrar os seus entes queridos. Ore para que Deus conforte, ore, que você tenha esse poder. Cristo está na tua vida. Pai, em nome de Jesus, unimos a nossa oração e o nosso clamor a Ti, já te agradecendo, porque o Senhor nos responde. Obrigado pela vitória da vida dos teus filhos e das tuas filhas. Obrigado por cada lar representado e por cada lar que está sendo agora, Senhor, meu Deus, ó Pai, uma intercessão. Deus, nós não estamos perto, como eu tenho colocado, Senhor, nas palavras, mas estamos perto em oração. Eu creio que o teu milagre, Senhor, estão acontecendo de uma forma maravilhosa e que o Senhor colocou, Senhor, esse momento, Senhor, meu Deus, na tua presença maravilhosa para que nós possamos alcançar vidas e vidas sejam abençoadas de uma forma extraordinária. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a cura sobre esta vida, eu declaro a cura sobre esta casa, eu declaro a liberdade dentro dessa casa, eu declaro a paz sobre esta casa, porque essa autoridade que o Senhor tem nos dado, eu uno a minha oração com teus filhos, declarando cura naquela vida, Senhor, declarando paz naquela casa. Ó Senhor, eu uno a minha oração junto aos teus filhos nos hospitais, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos, Senhor, e dê a tua vitória, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó. Amém. Um beijo enorme no teu coração. Que o amor de Deus inunde a tua vida. Amém. Que a graça de Cristo faça-te abundar. E o Espírito Santo te guie todos os dias da tua vida. Esse é o projeto de Deus para você. Né, meu amor? Amém. Uma palavra. Amanhã nós vamos continuar falando sobre essa paz, né? Essa paz de Deus que envolve o nosso coração, que envolve a nossa mente, né? E Deus vai conduzindo, porque nós estamos na dispensação dele. Glória, né? A Deus. Quando você levantar amanhã, diga assim: muito obrigado, Senhor, porque eu sou amado. Muito obrigado pelo dom da justiça. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho. E tu fizeste tudo isso por mim de graça. Amém? Deus abençoe os irmãos. Abençoe, queridos. Mato Grosso, né, lá do Peru, os irmãos de Nova Friburgo, de Rio das Ostras e demais localidades. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Compartilha aí, tá bom? Beijo no coração de todos. Beijos, queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Ó, um beijo para vocês. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã às 10 horas, tá bom? Às vezes a gente esquece de colocar aí a chamada, mas até amanhã, tá? Ó,
Um beijo, beijo. Obrigado pelo coraçãozinho aí. Beijo pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Muitos beijos.